Você sabe como é a energia da tomada da sua casa? Como ela é gerada e distribuída? O que é um sistema trifásico? Aqui vamos responder essas e outras perguntas. Olá, gnomóticos, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Borelato e sejam muito bem-vindos ao canal Elétron Livre. Essa é a segunda parte do vídeo que aborda por que a rede elétrica da sua residência é de 127 ou então 220 volts. Esse vídeo possui uma abordagem mais técnica, mas de forma didática e explicativa, inclusive para leigos. Caso não tenha assistido, o link da primeira parte se encontra na descrição, no card ou no final deste vídeo. O sinal gerado na rede elétrica possui formato proveniente da função matemática denominada seno, conforme você pode ver aí na imagem. Deixei um link na descrição de um simulador em que podemos entender a formação do sinal elétrico da rede elétrica. Ai, que burro, dá zero para ele. Então nós vamos comprovar como é que se forma a onda senoidal. Você observa que a partir desse site, que tem várias simulações, tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero abordar nesse site aqui, nessa simulação. Primeira delas é que a gente pode ter a questão da visualização da cossenoide, né, da senoide e da tangente. Então, logicamente, eu vou deixar selecionado aqui a senoide com a qual eu quero demonstrar a formação justamente do sinal presente lá na tomada, né, da rede elétrica. Aqui nós temos alguns detalhes importantes também. Esse aqui que você vê é o círculo trigonométrico. A gente pode acionar uma grade para melhor comparação, visualização de ângulos e posições ali, né? Inclusive nessa grade aqui nós temos então, nesse ponto X onde está essa bolinha, na horizontal, nós temos a posição 1, né, no círculo trigonométrico. E no Y, aqui em cima, nós vamos ter 1. E aqui a origem, né, no centro dessa circunferência, nós vamos ter a posição da origem 0, 0. Inclusive eu posso deixar desacionada a grade aqui se eu quiser. E também a gente pode deixar acionado alguns ângulos especiais aqui para você visualizar. Então 0, aqui tem 30, você observa que aqui dá para ver 30 graus, né? 45 graus dá para visualizar aqui, 45. Depois nós temos 60, 90, 120 e assim sucessivamente. Então eu vou por hora deixar desselecionados os ângulos especiais e também você vê que você tem indicação, portanto, do ângulo ou em radianos, né? Então, por exemplo, se nós tivermos radiano, né? Aqui a indicação não será feita em graus, mas sim justamente em radianos. Então aqui nós temos justamente 3,14, que seria equivalente aqui a π, no caso, né? Ou então 2π a volta, enfim, né? A gente pode deixar selecionado conforme for a necessidade. Eu vou deixar aqui em graus, certo? Então aqui vai aparecer graus. Muito bem, e aqui nós temos a posição x e y. Você percebe que o x aqui está em 1, enquanto o y está apontando aqui para o 0. Aí eu vou começar o giro no sentido anti-horário, que é justamente a formação da onda senoidal. Então nós vamos começar o giro, você percebe que nós estamos aumentando o ângulo aí, né? Até, por exemplo, chegarmos aqui no ângulo de 45 graus, que é bem na metade aqui, né? Desse giro aqui, desse quarto de giro. E essa posição aqui corresponde a 45 graus. Então nós estamos fazendo uma projeção em Y. Então aqui é o valor que nós vamos ter em Y, é 0,695, quase 0,7, enquanto nós temos 0,7. Percebo que o X aqui está encurtando, está diminuindo, né? Que é esse ponto aqui onde eu estou com a seta apontando aqui é 1, e daqui eu vou diminuindo até finalmente chegar no ponto 0, que é essa origem aqui. Então à medida que eu for girando no sentido anti-horário, você percebe que eu vou chegar até o ângulo de 90 graus. Quando eu chego em 90 graus, justamente aqui, ó, percebam que agora o X passa a ser 0, que está apontando aqui para, né, essa linha que está apontando aqui para o 0, projetando o sinal no eixo X, né, que é horizontal aqui em 0, enquanto o Y está na posição 1, que é essa bolinha vermelha. E chamando a atenção, antes de prosseguir o giro, que a gente chegou aqui no ponto máximo, né, positivo. Aí, continuando o giro, nós vamos chegar então finalmente em, no caso, metade do giro, que seria 180 graus, né? 90 mais 90, 180 graus. E agora então nós vamos ter a posição menos 1, porque a esquerda, né, dessa linha aqui, que é o ponto de origem, né, desse cruzamento entre x e y, nós vamos ter um valor
negativo. Então aqui nós vamos ter menos 1. Enquanto o x é menos 1, o y de novo passa a ser 0, que essa linha que projeta na horizontal está apontando para o 0 aqui. Bom, e percebo que ele voltou a ser 0 aqui, voltou para o 0. Então ele fez esse giro, né, metade do giro, completou esse ponto até o máximo e voltou a 0. Agora eu vou continuar girando, então nós vamos chegar em 270 graus, que é aqui. 270 graus, o que que acontece? Agora, aqui para cima o y é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, nós não atingimos o ponto menos 1, enquanto o x está projetado ali para a linha do 0. Então, esse x, essa linha projetada aqui, está nesse ponto 0. Percebe que aqui é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. E nós atingimos, então, agora, na projeção aqui no gráfico, o valor mínimo de tensão, valor negativo agora. Percebam que aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo. Então eu vou continuar girando até completar uma volta completa, que é 360 graus. Ou seja, eu fiz um giro completo, eu formei essa onda senoidal. Então perceba que eu cheguei em 360 graus, se eu continuar girando aqui, eu vou continuar dando voltas, ele vai desaparecer inclusive aí da imagem, mas inclusive ele está simplesmente contabilizando o número 360 mais o número de voltas que forem dadas aqui nesse círculo trigonométrico aqui. Então ele está contabilizando inclusive aqui a quantidade de giros, né, que eu dei aqui. Se eu voltar aqui, ó, eu vou voltar até a posição de origem aqui, ó. Ó, voltei à posição origem onde eu iniciei aqui, dei uma volta, voltei aqui, né, esse ponto aqui. Muito bem, então aqui está a formação da onda senoidal. Percebam que se você ficar observando aqui, né, você ficar observando a projeção de y, essa linha, né, imagine que está projetando-se nessa vertical em y ali. Então você percebe que enquanto o sinal está girando aqui, você está subindo o sinal até que você atinge o ponto máximo de y, uma linha projetada, um máximo de y, em 90 graus. Depois nós voltamos a 0, depois nós vamos até o ponto mínimo e novamente 0 e recomeça tudo de novo. Claro que naturalmente isso pode ocorrer no sentido anti-horário, percebam, né? Eu posso estar fazendo isso no sentido anti-horário, a lógica é absolutamente a mesma, só que claro, eu vou caminhar no sentido oposto do que eu estava caminhando antes. Então o giro aqui, ó, ele pode ser horário ou anti-horário. Aqui nós temos o giro anti-horário e aqui nós temos o giro horário, embaixo ali na senoide, e no sentido horário ele se movimenta para a esquerda. Muito bem, então vou voltar de novo à posição original aqui. Então observe que à medida que ele vai girando, ele vai fazendo uma projeção do sinal em Y. E essa projeção do sinal em Y vai subindo, descendo, subindo, descendo. Ela vai até para o lado positivo, o máximo, depois ela vai até o ponto 0, desce até o ponto mínimo e fica oscilando dentro dessa estrutura ali. Como você vai ver aí numa imagem que vai ser mostrada aí, vai ficar mais fácil de você entender essa projeção que eu me refiro. A rede elétrica no Brasil originalmente tinha o valor de 110 volts, que mais tarde foi alterada para 127. Mas você deve estar se perguntando, de onde vem esses 127 volts? O sistema de geração e distribuição de energia elétrica é composto por um sistema gerador que produz 3 valores distintos de tensão, que são iguais, porém defasados no tempo. Para entender de forma didática, imagine que existem 3 geradores absolutamente idênticos, mas separados um do outro. Esses sistemas geradores completarão um giro de 360 graus, ou seja, uma volta completa, e depois se repetirão indefinidamente. Ao iniciar o processo, imagine todos os 3 geradores completamente parados. Então, o primeiro gerador entra em funcionamento e começa o seu movimento. Começa o seu giro e gera um sinal de origem senoidal, como foi visto na demonstração. Quando atinge a posição de giro equivalente a 120 graus, um segundo gerador parte também do zero. Da mesma forma, quando o primeiro atingir o dobro, ou seja, 240 graus, e o segundo chegar à posição de 120 graus, como você pode ver aí nas imagens, parte um terceiro gerador. E eles continuam girando e gerando energia indefinidamente, então, a partir desse momento. Cada um dos sinais provenientes desses geradores é chamado de fase, denominados de fases R, S e T, em um sistema trifásico, que tem 3 fases. Se nós tivermos uma rede com 2 fases, uma residência, nós teremos um sistema bifásico. E se nós tivermos uma única fase, daí nós vamos ter a presença de um outro
terminal chamado de neutro, nós teremos uma rede chamada de monofásica, como você pode acompanhar aí na imagem. Na verdade, na prática, não são três geradores separados, independentes, mas sim um gerador, né, com três sistemas conjugados, cada qual gerando a sua energia. Eles giram conjuntamente, cada qual na sua posição específica. A tensão alternada de 127 volts ou então até mesmo 220 volts da tomada, ela é chamada de tensão eficaz, ou do inglês RMS, Root Mean Square, em português, raiz média quadrática. Na verdade, esse valor alternado é considerado aquele que produz em uma carga, em um equipamento conectado a essa rede, o mesmo resultado de trabalho produzido que se fosse alimentado por uma tensão contínua, aquela que não troca de polaridade, que tem uma polaridade fixa, isto é, o positivo sempre é positivo, o negativo sempre é negativo, como por exemplo uma bateria de carro ou até mesmo uma pilha. Imagine uma lâmpada ligada em tensão contínua. Ela nunca apagaria e mudaria o brilho enquanto houvesse energia. Agora imagine se essa lâmpada estivesse ligada em uma tensão alternada. A lâmpada iniciaria apagada, aumentaria o seu brilho até atingir o seu valor máximo na polaridade positiva. Depois, então, reduziria gradativamente o brilho até finalmente apagar de novo, e aí inverteria a polaridade, e depois o processo se repetiria apenas com a polaridade contrária, aumentando o brilho até o nível mínimo e depois apagando novamente. Quais seriam os valores de pico de energia que seriam necessários para produzir o mesmo resultado de brilho entre o apagar, aumentar e diminuir o brilho que se fosse ligado em uma energia contínua? Muito bem, esse será o chamado valor RMS, calculado considerando a tensão de pico, ou positiva ou negativa. O valor máximo ou mínimo, então, atingido na variação da oscilação da tensão, que, no caso da rede de 127 volts RMS, equivale a mais 180 volts de pico ou, então, menos 180 volts de pico. Entenda de forma prática que a tensão presente na tomada varia, no caso da rede de 127 volts RMS, de 0 até atingir 180 volts, depois volta a ser 0, e de 0 vai para menos 180 volts e finaliza novamente em 0, se repetindo indefinidamente de forma senoidal. Matematicamente, o valor da tensão eficaz, ou seja, RMS, corresponde a 70,7% do valor da tensão de pico, isto é, 1 dividido pela raiz quadrada de 2, conforme você pode ver a fórmula aí na imagem. Para entender o cálculo, vamos imaginar que nós pegássemos a parte negativa da onda verde e rebatêssemos para a parte positiva, ao lado azul, como você pode ver aí na imagem. E depois, com a parte positiva resultante, azul e verde da área dos picos, convertêssemos ambas em retângulos, ou seja, imagine que nós transformássemos essas duas partes desse semiciclo, né, metade do ciclo positivo em retângulo. Para entender melhor, vamos imaginar que a partir de uma mágica pudéssemos manter uma coluna d'água de uma forma vista na imagem. Então você está vendo a imagem, imagina que eu estou fazendo uma mágica e puxando essa água para cima, formando, né, a onda senoidal ali. Ao cessar a mágica que eu estou colocando, a água pararia de estar nessa posição e ela nivelaria nas paredes, ela baixaria e nivelaria nas paredes. Dessa forma, você observa então que nesse nivelamento você vai ter uma planificação dessa água, ela vai ficar plana, uma planificação dessa água. E aí nós teremos a formação então de uma linha reta, né, que equivale justamente a essa tensão contínua representativa, de modo que equivale então a uma linha reta, ou seja, um sinal contínuo, assim como se fosse, né, contínuo, mas ele não é de fato, ele é alternado, mas produz o mesmo resultado que uma tensão contínua. Em outras palavras, a tensão RMS, ou seja, aquela tensão da tomada, é aquela que equivale ao mesmo resultado de trabalho produzido que se fosse a partir de uma tensão contínua, com positivo e negativo sempre fixo, que não troca de polaridade. Pois bem, então a tensão RMS equivale a uma tensão contínua de mesmo valor para a rede elétrica. Assim, por exemplo, se nós temos 127 volts RMS, para que nós tenhamos o mesmo resultado, nós temos que ter 127 volts
contínuos, ou 127 volts DC, Direct Current. Lembrando que existe uma variação admissível do valor que deveria ter de fato, né? Existe uma flutuação nesse valor. Então, pela carga no sistema e tal, vai haver uma variação dessa tensão presente na rede elétrica de forma natural. Quando você liga um equipamento, quando há uma oscilação, aumenta a carga na rua, enfim, você tem alterações desse conjunto. Normas nas concessionárias estipulam uma variação máxima entre 116 e 133 volts para redes de 127 volts RMS. E para 220 volts também RMS, entre 201 e 231 volts. Na atualidade, todos os equipamentos fabricados no Brasil, aprovados pelo Inmetro, suportam trabalhar nessas variações de tensão, sem afetar o seu funcionamento. Também podemos estabelecer uma relação matemática em função das tensões presentes entre as fases R, S e T, como sendo raiz quadrada de 3. Assim, por exemplo, se nós pegarmos 380 e dividirmos por raiz quadrada de 3, teremos o valor de 220. E por sua vez, se nós pegarmos 220 e dividirmos por raiz quadrada de 3, teremos o famigerado 127, que aí você tem então a origem dos 127 volts. A energia gerada na usina é transmitida por uma rede de distribuição, tipicamente em altas tensões, que dependem do sistema que for adotado. Por exemplo, em 100 mil volts ou 100 kV ou outro valor. E chega em subestações onde ela é então rebaixada, tipicamente para 13.800 volts por meio de sistemas de transformação, e ela então caminha em cima dos postes. Dos 13.800 volts, ela é transmitida nos postes na parte de cima, na parte superior, e depois ela vai chegar em transformadores, onde esse valor vai ser reduzido ou para 127 ou então para 220 volts, usando transformadores denominados de triângulo estrela, como você vê na imagem. A entrada desses transformadores possui 3 terminais. Triângulo vai ter as fases então R, S e T, que vem lá da subestação em 13.800 volts. A saída desse transformador possui 4 terminais. Fase 1, né, que é fase R, S, T, fase 1, fase 2, fase 3, e vai ter a presença de um quarto terminal agora denominado de neutro, que você pode acompanhar aí na imagem. Podemos ter medidas de tensão entre qualquer fase e neutro, ou entre quaisquer das fases. Por exemplo, se entre um fase e neutro tivermos 127 volts RMS, entre fase e fase desse mesmo sistema, qualquer delas agora, teremos uma medida de 220 volts RMS. Então, se nós temos redes de 127 volts entre fase e neutro, entre fase e fase qualquer desse sistema, teremos 220 volts. Por sua vez, se a rede no transformador já for 220 volts entre fase e neutro, que também é possível, né, nós teremos entre fase e fase, então, agora 380 volts. Qualquer uma das fases, entre fase, a fase R, a fase T, enfim, qualquer uma das 3 fases R, S e T entre elas. Se você gostou do conteúdo, nos apoie deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, se puder, compartilhe com quem você acredita que esse conteúdo seja útil. É isso aí, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!